volta com o nosso canal de TV Curitibanos Online, através do YouTube, Facebook, Instagram. E hoje comigo aqui no Papo Livre tenho o ex-prefeito José Antônio Guide Ludão, que foi prefeito por 2 mandatos e repassou a prefeitura para o atual prefeito Clebson com um alto índice de aprovação popular, né? Então podemos dizer assim que foi um dos melhores ou o melhor prefeito que Curitibanos já teve nos últimos tempos. E hoje, para falar aqui com o Ludão, nós temos alguns assuntos em pauta e obviamente que vamos falar sobre o MDB nacional e estadual também, né, para ouvir a opinião do Ludão. Eu gostaria de saber, Ludão, a princípio, sobre aqui em Santa Catarina, Antídio e Dário Berger estarão disputando a convenção no próximo sábado, né? Hoje é dia 16 hoje. Então, no próximo sábado terá a convenção estadual do MDB e uma disputa aí para saber quem será o candidato a prefeito. O Antídio, prefeito de Jaraguá do Sul, ou o Dário Berger, que é senador. Gostaria que você explanasse sobre esse assunto, já que o Cobalcini, que havia colocado a sua candidatura, ontem acabou retirando. Sobre as convenções do MDB nesse sábado a nível de estado, Ludão, por gentileza. Bom dia a todos que sempre estão ligados aí ao canal que o Osni está fazendo para levar a informação e informar bem a população sobre os acontecimentos da cidade, bem como também a política. Com relação a esse assunto, Osni, da política estadual, aonde começa a se aproximar da eleição, começa as coligações, começa os comentários, e também nossas lideranças se colocam à disposição para disputar o governo do estado. Já há algum tempo se fala muito no senador Dário Berger, que colocou seu nome à disposição. Por último, o Cobalcini colocou o nome à disposição para disputar as prévias, acabou retirando ontem, então ficou o Dário e o Antídio, que é o prefeito de Jaraguá do Sul. Todos eles têm bons nomes, né, para disputar pelo MDB, e nós temos certeza que sábado agora nós vamos coroar o nosso candidato, nosso pré-candidato ao governo do estado, tanto um como o outro. O Antídio, ele fez um excelente trabalho, se baseou muito no que nós fizemos aqui em Curitibanos, em conversas que eu já tive com ele, pois eu fui prefeito em 2013 a 2016 e ele foi prefeito de 2016 até agora e foi reeleito pela primeira vez no estado. Um prefeito de Jaraguá do Sul é reeleito. Então ele fez um ótimo trabalho em Jaraguá do Sul. Com relação a coligações também, que isso também é possível ser feito, primeiro nós temos que definir o nosso candidato e sair para a rua. Tenho certeza absoluta que nós vamos estar muito fortes, o maior partido do estado de Santa Catarina, com diretórios em todas as localidades, em todas as cidades, com representação, e estaremos trabalhando sim para que o MDB volte a governar o estado de Santa Catarina com pessoas idôneas, com pessoas honestas, porque esse sempre foi o nosso princípio. E vejo isso tanto no Dário Berger como no Antídio Lunelli, prefeito de Jaraguá do Sul. O prefeito Lunelli, eu tenho uma certa preferência, pois que ele é empresário, governou o município de Jaraguá do Sul com mão de ferro, fez as modificações necessárias e colocou Jaraguá num desenvolvimento também nunca visto naquela cidade. Pois bem, já dá para a gente perceber assim, Ludão, me corrija depois se eu estiver errado, que Curitibanos, o diretório de Curitibanos, as pessoas que votam, existe aí uma tendência a apoiar o Antídio Lunelli por ter sido prefeito de Jaraguá, que ainda é prefeito, né? E, como você disse, primeira vez na história de Jaraguá do Sul que os jaraguaenses reelegem um prefeito. Agora, Ludão, a nível nacional, nível de Brasil, nós sabemos que está rolando aí uma possível coligação com esse novo partido, que é a União Brasil, PSDB e também o MDB. E aí, se houver essa união, essa junção, essa fusão a nível nacional,
provavelmente virá de cima, né? Você acha que a Tebet seria candidata na cabeça, com o Dória de vice, ou seria o Dória na cabeça? Qual a sua opinião sobre essa união, essa fusão de MDB, PSDB e União Brasil a nível nacional, que com certeza vai refletir no Estado e nos municípios também? Com relação às coligações, nós tivemos aí nas últimas eleições, principalmente nas municipais, cumprindo a lei federal, que não houve coligações na proporcional. Então, um partido, mesmo que coligado para prefeito e vice, os vereadores não estavam coligados. Cada partido lançava o seu número de vereadores. Agora existe um instrumento novo, que é a federação de partidos, que é o que está sendo falado agora, muito comentado, e que um partido vai se federar com o outro, e isso seria uma maneira de eles funcionarem por 4 anos como se fosse um partido único. Eu vejo que essas federações, esse instrumento novo, ainda vai ter que ser melhor estudado, mas eu vejo que na política existem muitos partidos no país e que tem que se diminuir, tem que se criar barreiras aonde a cada eleição se diminua o número de partidos e não se aumente, para depois se criar esses outros instrumentos vindo aí a funcionar como um partido durante 4 anos. Com relação ao que está acontecendo agora a nível nacional, que é a federação, e é uma coisa nova ainda, e nós não sabemos muito bem como é que vai funcionar isso, mas existe um comentário que está forte entre o MDB, a União Brasil e, se não estou enganado, o PSDB, de formar uma federação. Isso significaria que os 3 partidos vão funcionar durante 4 anos a nível federal e a estadual como se fosse um único partido, se coligando. Aí existem todas as condições de cada partido. Quem que sai da cabeça, quem que sai de vice, como que vai ficar os deputados federais, estaduais, senadores de cada estado. Então tudo isso ainda está em veremos. Sinceramente, eu acho que a política nacional ela tem que ser voltada para um partido forte de esquerda, um partido forte de centro, um partido forte de direita, para que a população saiba realmente em que ideologia, em cada eleição, em quem está votando. Se identificar com a sua posição. Se ele é mais de centro para esquerda, se ele é de centro, se ele é mais de direita, se é de esquerda, porque cada ano existe todas essas coligações e de repente nós vamos ver partido de esquerda se coligando com partido de direita, o que não é admissível no meu modo de pensar. Então, Dudão falou aí sobre a possibilidade dessa união, né? União Brasil, PSDB e MDB. Mas a pergunta, Dudão, que eu gostaria de fazer é curitibanos, caso saia lá de Brasília para baixo, né? O Dória na cabeça e a Tebet de vice. Será que o MDB de curitibanos apoiaria, votaria nessa coligação? É como eu estava falando, existem muitas situações que vão refletir no estado e vão refletir no município. Sinceramente, eu tenho as minhas restrições com relação ao governo Dória, pela posição, pela maneira que ele se comporta, pela maneira que ele se coloca diante dos seus adversários e a maneira que ele levou a sua política no estado de São Paulo. Primeira coisa, ele se elegeu governador, prefeito de São Paulo, não terminou o mandato. Se elegeu governador de São Paulo, não está terminando o mandato. Como é que fica isso? Será que ele vai se eleger presidente e daí também, lá no meio da coisa, deixar Deus dará? Eu acho que isso tudo forma a linha política de uma pessoa e nós temos que pensar no legado que nós podemos deixar para a população. Vou acrescentar mais uma situação. No meu primeiro mandato, a cúpula do partido, do Estado, do MDB aqui no Estado, veio conversar comigo para que eu saísse candidato a deputado estadual. E disse, eu tenho primeiro o meu compromisso com a população de curitibanos. E no segundo mandato eles também vieram ali. Eu digo, olha, eu fui reeleito com uma margem ótima de voto, 75% de aprovação
de votos na urna, e eu devo essa responsabilidade e esse compromisso com a população. Eu não vejo isso no Dória. Então, dificilmente a minha pessoa estaria junto com ele para presidente. Então, tudo isso forma o perfil, forma o caráter, forma uma linha. E também as pessoas me conhecem, a seriedade, a maneira com que nós tratamos toda essa questão política pública, né? E nós também devemos sempre preservar a honestidade de todo mundo. Respondendo então a nossa pergunta, Dudão, eu só quero fazer aqui um parágrafo, né? O Dudão falou que, na opinião dele, deveria existir 3 partidos, extrema-direita, extrema-esquerda e centro. Eu me preocupo com o centro, porque o centro, o chamado centrão, é sempre negociável, né, no Brasil, infelizmente. Essa agora é a minha opinião. Sempre negociável. O centrão, se ganhar a esquerda, eles apoiam a esquerda, desde que em troca de cargos, ministérios, etc. Se ganhar a direita, eles vão para o lado da direita também. Então, eu penso que deveria existir no Brasil 2 partidos, um de direita e um de esquerda. Essa é a minha opinião. Muito bem, Dudão. Agora, para finalizar a nossa entrevista, vou fazer 2 perguntas. Uma você responde rapidinho e a outra você faz uma explanação para a gente. Segundo turno, se ficar Lula e Bolsonaro, Dudão vota no Lula? E, para finalizar, uma avaliação do primeiro ano do governo do prefeito Cleberson Lima em Curitibanos. Com relação ao governo federal, segundo turno, Lula e Bolsonaro, Lula, Bolsonaro e Moro, há N possibilidades. Primeira coisa, o que está acontecendo agora na mídia é uma manipulação de dados, ao meu ver, aonde não reflete a realidade do que nós estamos vivendo no país. Como eu já falei do Dória ali, que ele não está deixando um legado, o Lula já teve a sua oportunidade de governar o país. Agora nós temos que implementar novas pessoas. E quem está aí procurando fazer e governar está o Bolsonaro, e existem N nomes se colocando à disposição. Então, no segundo turno ou no primeiro turno, eu não voto mais no Lula, por essas razões de que ele já teve a sua oportunidade. E também nós defendemos a honestidade, defendemos o caráter, defendemos o progresso, defendemos, enfim, a política democrática livre, aonde as pessoas possam realmente se manifestar como por inteiro. O que eu vejo que no país está tendo uma certa repressão naquelas pessoas que colocam a sua opinião. Então, a liberdade de expressão tem que existir nos 3 níveis, ou seja, na esquerda, no centro e também na direita. Nós não podemos ter 2 interpretações diferentes, porque um fala de direita, porque um fala de esquerda, porque um fala de centro. É dessa forma que eu vejo a evolução da política nacional. E ela deve realmente, cada vez mais, fortalecer os partidos para que nós possamos realmente ter um país democrático. E é isso que nós nos colocamos à disposição quando governamos o município de Curitibanos, porque nós queremos realmente fazer um município, um estado, um país respeitado em todos os níveis e fora do Brasil, muito mais. Voltando aqui para o município de Curitibanos, uma avaliação após um ano de mandato do governo Cleberson, nós tínhamos certeza que ia dar certo, porque ele ficou 8 anos secretário da Educação, onde nós tivemos uma evolução muito grande. Conversávamos praticamente todo dia sobre o que fazer, como desenvolver e como atingir as metas e o nosso planejamento em todos os níveis, principalmente na educação. O Cleberson é um rapaz humilde, muito comprometido com a administração, e após um ano de governo nós vemos aí várias obras sendo feitas, uma continuidade de um trabalho que vinha sendo projetado, planejado, e em breve nós teremos grandes resultados sobre o comando do nosso prefeito Cleberson. Curitibanos vai se orgulhar muito do prefeito que aí está. Curitibanos vai dizer muito obrigado ao Cleberson após os 4 anos de mandato, e se ele
quiser entrar na reeleição, tenho certeza absoluta que a população também vai apoiar ele em virtude do trabalho que está sendo feito, e com essa projeção nós temos certeza que o caminho escolhido está absolutamente correto. Pois então, eu tenho conversado com o Cleberson e ele me fala também que vai vir muitas novidades por aí, né? Está conseguindo verba a nível federal, a nível estadual, então com certeza teremos aí muita coisa boa pela frente. Dudão, eu deixo aqui o nosso canal TV Curitibanos Online à sua disposição para que você faça a sua despedida dessa entrevista. Fique à vontade. Então agora, encerrando a entrevista, eu agradeço muito o convite por estar aqui falando com a população através desse canal do OSNI, né? E agradecer tudo que a gente conseguiu fazer com o apoio da população, e volta e meia nós estaremos conversando, porque estamos lá dedicados agora ao serviço particular, trabalhando na Engenharc, né? De manhã à noite, trabalhando com concreto na construção, mas sempre ligado nas coisas que acontecem em Curitibanos. E, é claro, na política corre no nosso sangue, e nós estaremos sempre à disposição de vocês. E eu mando um grande abraço a toda a população de Curitibanos.